Às vezes, o que parece um fardo é, na verdade, uma semente de prosperidade disfarçada de abandono. Nesta história, mergulhamos no coração das montanhas de Minas Gerais para acompanhar o relato de uma mulher que foi deixada para trás com as ruínas de uma família e uma responsabilidade que ninguém mais queria. É um conto sobre a força silenciosa da resiliência, o valor incalculável do cuidado e como o tempo é o juiz mais implacável que existe. Prepare-se para uma jornada de superação, onde o desprezo de uma irmã se torna o combustível para uma transformação que ninguém poderia prever. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar de Minas Gerais tem um peso diferente quando o luto se mistura à neblina fria que desce das montanhas de Nova Lima. Naquela manhã de terça-feira, o cheiro de café passado no coador de pano, que antes trazia conforto, parecia apenas enfatizar o vazio da cozinha de teto alto e assoalho de peroba. Meus pais haviam partido em um intervalo de 6 meses, deixando para trás um rastro de silêncio e uma herança que, para minha irmã Beatriz, não passava de um entulho emocional. Beatriz estava parada à porta da sala, ajeitando o cachecol de seda que parecia custar mais do que toda a mobília daquela casa. Ela não chorava. Seus olhos, sempre ávidos por números e status, percorriam as paredes descascadas com um nojo mal disfarçado. Ela já tinha a vida montada em uma cobertura em Alphaville, em São Paulo, e para ela, estar ali era como visitar um museu de fracassos. Clarice, vamos ser práticas, disse ela, o tom de voz cortante como o vento que entrava pelas frestas das janelas de madeira. Seu inventário é claro. A parte financeira e os investimentos do papai cobrem as minhas dívidas de expansão da boutique. O que sobra é isso aqui, essa carcaça de tijolos e a avó Olívia. Eu olhei para o canto da sala, onde minha avó estava sentada em sua poltrona de balanço. Ela segurava um terço de madeira, as contas deslizando por entre os dedos trêmulos, os olhos perdidos em algum ponto do passado que o Alzheimer ainda não tinha devorado. Por completo. Ela não entendia que sua própria neta a tratava como um passivo em uma planilha de Excel. Você está dizendo que vai levar o dinheiro e me deixar com uma casa que precisa de uma reforma estrutural e uma idosa que exige cuidados 24 horas? Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Beatriz soltou uma risada curta, sem um pingo de humor. Ela caminhou até a mesa de jantar, batendo seus saltos altos contra a madeira gasta, um som que ecoava como marteladas em um caixão. Fique com esta casa velha, Clarice. Eu não preciso dela de qualquer maneira, ela declarou, jogando os papéis do cartório sobre a mesa. Eu tenho uma vida, uma carreira, um nome a prezar na alta sociedade. Você sempre foi a caseira, a filha que gostava de horta e de ouvir as histórias repetitivas da vovó. Considere isso um presente. Estou te dando um teto. O que você vai fazer com ele? Ou como vai sustentar os remédios da Olívia? É problema seu. O egoísmo dela era físico. O perfume importado que ela usava brigava com o cheiro de mofo e de remédio que impregnava o ambiente. Ela não se deu ao trabalho de abraçar a avó. Apenas pegou as chaves do seu SUV de luxo estacionado no cascalho lá fora e saiu, deixando para trás o som do motor potente diminuindo à medida que ela descia a serra em direção ao aeroporto de Confins. Eu fiquei ali, sozinha, com o silêncio que pesava toneladas. Olhei para as mãos da avó Olívia. Ela parou de rezar por um segundo e me encarou. Havia um brilho de lucidez indescritível em seus olhos castanhos, uma tristeza profunda que me disse que ela tinha ouvido tudo. Ela foi embora, Clarice. A voz da vovó era um sussurro quebradiço. Foi, vovó, mas eu estou aqui. Nós vamos ficar bem. Mas a verdade era que eu não sabia se ficaríamos. A conta bancária que me restara era rala. A casa, um casarão do século XIX, em uma área rural que muitos consideravam desvalorizada, tinha goteiras que pareciam rios quando a chuva de verão caía. O telhado estava cedendo. A fiação elétrica era um risco de incêndio constante e o mato no quintal já começava a abraçar as paredes externas. Nos dias que se seguiram, a realidade me atingiu com a força de uma enxurrada.
Eu precisava decidir entre vender o pouco que tínhamos para pagar um asilo ou lutar por aquele lugar. Cada centavo de real era contado. Eu acordava às 5 da manhã, sentindo o frio cortante de Minas entrar pelos meus ossos, para dar banho na vovó, trocar seus lençóis e preparar o mingau de milho, que era a única coisa que ela aceitava comer sem reclamar. Lembro-me de uma tarde específica, cerca de um mês após a partida de Beatriz. Eu estava no sótão, tentando localizar a origem de um vazamento, quando tropecei em uma caixa de madeira escura, escondida sob uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Meus pulmões arderam com o pó, mas minha curiosidade foi maior. Dentro da caixa não havia ouro ou joias, mas sim o diário de meu bisavô e uma série de mapas e registros de solo da propriedade. Enquanto Beatriz via apenas uma casa velha e um terreno imprestável, os registros diziam outra coisa. Meu bisavô, um homem da terra, falava sobre a composição única do solo daquela encosta, sobre as nascentes de água mineral pura e sobre uma variedade de café que ele tentara cultivar décadas atrás, mas que fora abandonada por falta de tecnologia na época. Olhei pela janela do sótão para o horizonte, onde o sol se punha atrás do pico do Itabirito, tingindo o céu de um laranja quase violento. Eu estava exausta. Minhas mãos estavam ásperas do trabalho pesado, e meu coração ainda sangrava pela humilhação que minha irmã me fizera passar. Eu não preciso dela de qualquer maneira. As palavras de Beatriz ecoavam na minha mente como um desafio. Ela achava que tinha me dado o lixo. Ela achava que tinha se livrado do fardo de cuidar da própria história. Mas, naquela tarde, enquanto o frio da noite começava a subir a montanha, e vó, Olívia me chamava lá embaixo para contar, pela 1000ª vez, como conheceu o meu avô. Eu senti uma faísca de algo que não sentia há muito tempo. Determinação. Eu ia transformar aquela casa velha no maior arrependimento da vida de Beatriz. Não por ódio, mas por sobrevivência. Eu não tinha o luxo de desistir. Eu tinha uma avó para proteger e um legado para reconstruir, tijolo por tijolo, mesmo que eu tivesse que sangrar para isso. O café estava esfriando na caneca sobre a mesa, mas meu sangue, pela primeira vez em meses, estava fervendo. A luta estava apenas começando. Eu precisaria aprender sobre agronomia, sobre restauração, sobre o mercado de cafés especiais e, acima de tudo, precisaria aprender a ser mais forte do que a solidão que as montanhas de Minas impunham. Beatriz achava que tinha me deixado na miséria, mas ela apenas me deu a terra onde eu plantaria. Minha vitória. Os primeiros 18 meses foram um teste de resistência que eu não sabia que meu corpo era capaz de suportar. O inverno em Minas Gerais, especialmente nas partes mais altas da Serra do Espinhaço, não é apenas um frio, é uma presença física que entra pelas frestas das janelas de madeira e se instala nos ossos. Eu acordava quando o relógio de corda na mesa de cabeceira marcava 4:30 da manhã, o som do tic-tac, parecendo uma contagem regressiva para o meu colapso ou para a minha vitória. O primeiro som do dia era sempre o estalar das articulações da vó Olívia enquanto eu a ajudava a se sentar na cama, e o segundo era o chiado do fogão a lenha que eu aprendi a dominar para manter a casa aquecida e o café fresco. A situação financeira era desesperadora. Beatriz não apenas me deixou a casa, ela deixou as contas de luz atrasadas, o imposto territorial, rural acumulado e um nome que, no comércio local, estava manchado pela negligência dela. Eu tive que vender meu carro popular, minha única reserva de liberdade, para pagar a primeira parcela das dívidas e comprar os insumos básicos para a terra. Lembro-me de caminhar 3 quilômetros sob o sol de meio-dia até a cooperativa mais próxima, sentindo o suor escorrer pelas costas e o peso das sementes nos ombros, enquanto pensava na minha irmã, postando fotos de taças de champanhe em lounges luxuosos de São Paulo. Foi em um desses dias de exaustão extrema que conheci o seu Adelar. Ele era um homem de pele curtida pelo sol, com rugas que pareciam sulcos de arado no rosto e que trabalhara com meu bisavô décadas atrás. Ele apareceu no portão de ferro enferrujado, com um chapéu de palha nas mãos e um olhar de quem conhecia cada segredo daquele solo. Dona Clarice, ele disse, com aquele sotaque mineiro arrastado que traz uma paz imediata, essa terra aqui não é velha,
Ela só tá com saudade de ser cuidada. Seu bisavô dizia que o segredo não estava no adubo químico, mas na água que desce daquela mina lá no alto. Adelar tornou-se meu mentor e meu único aliado. Juntos, passamos meses limpando o cafezal abandonado. Minhas mãos, antes acostumadas apenas ao teclado do computador e a livros, tornaram-se ásperas, cheias, de calos e cortes que demoravam a fechar. O cheiro de terra molhada, misturado ao odor pungente do esterco orgânico e ao aroma doce das flores de café que começavam a surgir, tornou-se o meu perfume diário. Eu aprendi a ouvir o tempo. Aprendi que o café não aceita pressa. Ele exige paciência, observação e uma entrega quase religiosa. Enquanto a terra se transformava, a casa também começava a respirar. Com o pouco que sobrava, eu mesma lixava os portais de madeira e aplicava óleo de linhaça. O som da lixa contra a madeira era terapêutico. Parecia que eu estava removendo as camadas de desprezo que Beatriz havia jogado sobre nós. Vó Olívia, apesar da memória fragmentada, parecia florescer com a movimentação. Eu a colocava em uma cadeira de varanda sob o sol da manhã, e ela passava horas observando o verde retornar às colinas. O café tá vindo, Clarice. Sinto o cheiro. Do lucro de Deus no ar, ela dizia em seus momentos de lucidez, que se tornavam curiosamente mais frequentes conforme a fazenda ganhava vida. O maior obstáculo, porém, foi a geada que atingiu a região no segundo ano. Eu me vi no meio da noite, enrolada em 3 cobertores, saindo com Adelar para acender pequenas fogueiras controladas entre as fileiras de pés de café para tentar salvar a produção. O ar estava tão gelado que cada respiração parecia quebrar cristais de gelo dentro dos meus pulmões. O som das folhas estalando com o frio era aterrorizante. Naquela noite, chorando de cansaço e medo de perder tudo, eu me lembrei da voz de Beatriz. Fique com esta casa velha. Eu usei aquela frase como um chicote. Eu não ia deixar o frio vencer o que o egoísmo dela não conseguiu destruir. Nós salvamos 80% da safra. E que safra foi aquela? O solo rico em minerais da encosta, aliado à água pura da nascente, produziu um grão que Adelar chamou de ouro negro. Era um café arábica de altitude com notas naturais de chocolate e frutas vermelhas, algo que os especialistas chamam de café de especialidade. Quando levei as primeiras sacas para a classificação na cidade, o avaliador ficou em silêncio por longos minutos após provar a bebida. Ele me olhou por cima dos óculos e perguntou: "Onde você conseguiu isso? Esse perfil sensorial é raríssimo." Naquele momento, eu soube que o jogo tinha virado. O resto que Beatriz me deixou era, na verdade, uma mina de ouro biológica, com a ajuda de um pequeno empréstimo rural que finalmente consegui. Agora que o nome da fazenda estava limpo e produtivo, criei a marca Relíquia de Olívia. Fiz uma embalagem rústica, mais sofisticada, contando a história da superação e da tradição mineira. Comecei vendendo para pequenas cafeterias gourmets em Belo Horizonte e Tiradentes. O sucesso foi imediato. O boca a boca se espalhou como fogo em palha seca. 3 anos se passaram. A casa velha já não era mais velha. Era uma joia colonial restaurada, com paredes brancas impecáveis e janelas azul celeste que brilhavam sob o sol de Minas. O jardim de Vó Olívia estava repleto de hortênsias e lavandas, e o aroma de pão de queijo assando no Mindo Sinusto. Forno de barro se misturava ao perfume do café premiado que agora era exportado para a Europa. Eu tinha contratado 10 funcionários locais, dando dignidade a famílias que, como eu, acreditavam na terra. Eu mudei. Meu rosto estava mais magro, meus olhos mais decididos e minha postura era a de uma mulher que não pedia permissão para existir. Eu não era mais a irmã caseira e submissa. Eu era a proprietária da fazenda Recanto da Vovó, reconhecida nacionalmente pela qualidade e sustentabilidade. Eu tinha segurança financeira, mas o que mais me dava satisfação era ver Vó Olívia sendo cuidada com o melhor que a medicina podia oferecer, dentro da sua própria casa, cercada de amor e não de negligência. Durante todo esse tempo, Beatriz nunca ligou. Eu acompanhava, por meio de conhecidos distantes, que o mercado de luxo em São Paulo estava em crise. A boutique dela,
Enfrentava processos trabalhistas e as dívidas de Alphaville começavam a sufocá-la. Ela vivia de aparências, postando fotos antigas, enquanto o seu castelo de cartas balançava ao vento. Ela achava que tinha se livrado do peso morto, sem perceber que o peso era a única coisa que tinha raízes profundas o suficiente para aguentar a tempestade. Eu estava sentada na varanda, tomando uma xícara do meu melhor lote, observando o crepúsculo tingir as montanhas de roxo, quando o telefone tocou. Era um número de São Paulo. Meu coração não acelerou. Ele apenas bateu com uma calma gélida. Eu sabia que aquele momento chegaria. A natureza sempre encontra um jeito de equilibrar as contas. E a colheita de Beatriz estava prestes a começar. Mas ao contrário da minha, a dela seria amarga. O sucesso tem um som muito específico nas montanhas de Minas. Não é o barulho estridente das buzinas de São Paulo, mas o zumbido constante das abelhas nas flores de café, o murmúrio da água da mina correndo por tubulações modernas de irrigação e o estalar rítmico dos grãos secando nos terreiros suspensos que eu mesma projetei com o auxílio do Adelar. 4 anos haviam se passado desde que Beatriz jogara aquelas chaves sobre a mesa de jantar, tratando-me como uma herdeira de esmolas. Hoje, aquela casa velha era o coração da Fazenda Recanto da Vovó, uma propriedade que mesclava o charme do século XIX com a tecnologia de ponta da agricultura regenerativa. Eu estava no escritório, uma sala que antes era um depósito de ferramentas mofadas e que agora exibia paredes de pedra original exposta, móveis de madeira de demolição encerada e uma janela de vidro do chão ao teto que emoldurava o cafezal. O cheiro de café recém-torrado, vindo da área de prova, impregnava o ambiente, um aroma denso, com notas de caramelo e um toque cítrico que era a assinatura da nossa marca. Eu conferia os contratos de exportação para uma rede de cafeterias na Escandinávia, quando ouvi o som de um motor subindo a ladeira de cascalho. Era um som cansado, engasgado, muito diferente do ronco potente do SUV que Beatriz dirigia anos atrás. Caminhei até a varanda, limpando as mãos no meu avental de linho escuro. O sol da tarde batia nas paredes brancas da casa, refletindo uma luz que parecia purificar tudo ao redor. Um sedã preto, com a pintura queimada pelo sol e um para-choque levemente desalinhado, parou diante do jardim de hortênsias. Quando a porta se abriu, a figura que emergiu dela parecia uma caricatura desbotada da irmã que eu conhecia. Beatriz usava um vestido de grife de uma coleção de 3 ou 4 anos atrás, visivelmente largo em seu corpo agora, magro de uma forma doentia. Seus óculos escuros eram grandes demais para o rosto pálido, e o cabelo, antes impecavelmente escovado, tinha pontas duplas e uma cor sem vida. Ela parou no início do caminho de pedras e eu pude ver o exato momento em que o choque a paralisou. Seus olhos percorreram a fachada impecável da casa. As janelas de madeira nobre pintadas de um azul profundo, o telhado totalmente refeito com telhas coloniais, autênticas e, principalmente, a estrutura de vidro da nova ala de degustação que brilhava como um diamante contra o verde das montanhas. Ela esperava encontrar ruínas. Ela esperava encontrar uma irmã derrotada e uma avó em estado de abandono. Em vez disso, ela encontrou um império. Clarice? A voz dela falhou, perdendo aquela arrogância cortante que eu ouvira pela última vez. Oi, a Beatriz. Faz muito tempo, respondi com uma calma, que me surpreendeu. Não havia ódio em mim, apenas uma distância oceânica. Ela caminhou em minha direção, os saltos finos afundando levemente no gramado impecável. Ela olhava para os lados como se estivesse em um sonho, ou melhor, em um pesadelo financeiro. O que aconteceu aqui? Ela gesticulou para a propriedade, a voz trêmula. Esse lugar, eu achei que você ia vender para pagar as dívidas. Eu achei que isso aqui fosse cair. O que aconteceu, Beatriz, foi trabalho. E o que aconteceu foi que o resto, que você desprezou, tinha raízes muito mais profundas do que o seu orgulho. Entre, a avó Olívia está descansando, mas logo ela acorda para o café da tarde. Ao entrar na casa, o choque de Beatriz aumentou. O piso de peroba,
agora restaurado e brilhando sob o lustre de cristal que limpei peça por peça, refletia a luz do sol. O cheiro de pão de Buteau, queijo quentinho saindo do forno, invadia a sala. Ela tocou o encosto de uma das cadeiras da mesa de jantar, a mesma mesa onde ela assinou o meu atestado de miséria. Suas mãos tremiam visivelmente. Eu ouvi falar de um tal café mineiro que estava ganhando prêmios. Relíquia de Olívia. Eu vi na revista do avião, ela disse, sentando-se sem ser convidada. A força de sua antiga personalidade tentando reemergir, mas sem sustento. Eu não sabia que era você, Clarice. Por que você não me contou? Por que não avisou que a propriedade valia tanto? Você nunca perguntou, Beatriz? Você estava ocupada demais me dando uma esmola de luxo para perceber que estava abrindo mão de tudo o que importava. Você queria os investimentos líquidos, o dinheiro fácil. Eu fiquei com a terra e com o coração da nossa família, e a terra devolve o que a gente planta. Clarice, escuta, ela começou, e eu vi o brilho da manipulação voltando aos seus olhos. As coisas em São Paulo, o mercado mudou. Minha boutique fechou no ano passado. O condomínio em Alphaville entrou na justiça por causa de atrasos. Eu estou passando por uma fase técnica. Como somos irmãs, eu pensei que poderíamos rever aquele acordo de partilha. Afinal, a casa era dos nossos pais, e esse lucro todo que você está tendo, metade dele é meu, por direito de sangue. Eu senti um riso frio subir pela minha garganta, mas o contive. Levantei-me e fui até a cristaleira, pegando 2 xícaras de porcelana fina que pertenceram à nossa bisavó. Servi o café, o líquido escuro e aromático caindo com um som suave. Coloquei a xícara na frente dela. Beba, é o melhor lote da safra. Notas de amêndoas e um final de mel. É o café que você disse que não precisava. Você não me ouviu? Eu disse que a gente precisa rever a herança. Ela elevou o tom, batendo a mão na mesa. Você me enganou. Você sabia que esse solo era rico e me deixou assinar aqueles papéis. Eu não sabia de nada, Beatriz. Eu descobri com o suor. Eu descobri carregando saca de adubo nas costas, enquanto você postava fotos em iates no Guarujá. Eu descobri cuidando da vovó, limpando o rosto dela, ouvindo as mesmas histórias 10 vezes ao dia, enquanto você nem sequer ligava no aniversário dela. Você assinou um documento de livre e espontânea vontade, dizendo que não precisava dessa casa velha de qualquer maneira. Lembra? Nesse momento, ouvimos o som de passos lentos e o toque de uma bengala no assoalho. Vó Olívia entrou na sala, amparada por uma enfermeira particular que eu contratara. Ela estava elegante em seu vestido de tricô, o rosto sereno. Ao ver Beatriz, a vovó parou. Seus olhos, que às vezes se perdiam na névoa do Alzheimer, pareceram focar com uma clareza absoluta por alguns segundos. Beatriz? Perguntou a vovó, a voz firme. Oi, vovó. Beatriz levantou-se rapidamente, tentando um sorriso forçado. Que bom ver que a senhora está bem cuidada. Nesse lugar maravilhoso que eu ajudei a manter para a senhora. Vó Olívia não sorriu. Ela olhou para as mãos de Beatriz, carregadas de anéis de ouro que ela se recusava a vender mesmo na crise, e depois olhou para as minhas mãos, marcadas pelo trabalho honesto. Você não ajudou nada, minha filha, disse a vovó, com uma sabedoria que arrepiou minha espinha. Você nos deixou no escuro. Clarice foi quem acendeu as velas. Você é visita, Beatriz, e visitas não mandam na casa. Beatriz empalideceu. O golpe final não veio de mim, mas da mulher que ela considerava um fardo descartável. Ela se afundou na cadeira, o peso da própria ganância finalmente esmagando seus ombros. Ela olhou para a xícara de café, o vapor subindo e desaparecendo no ar, exatamente como a fortuna e o status que ela tanto perseguiu. Eu não tenho para onde ir, Clarice, ela sussurrou, a máscara caindo totalmente, revelando uma mulher quebrada e amarga. O banco vai tomar o apartamento na semana que vem. Eu olhei para ela, e por um breve momento, vi a criança com quem eu costumava brincar sob as mangueiras daquele quintal. Mas o tempo não volta. As escolhas criam cicatrizes que nem o perdão mais puro pode apagar totalmente. Eu sabia o que precisava fazer, mas o preço da entrada na minha nova vida não seria gratuito para ela. O silêncio que se seguiu às palavras da vó Olívia foi tão denso que eu podia ouvir o crepitar da lenha,
terminando de queimar no fogão ao fundo da casa. Beatriz parecia ter sido atingida por um balde de água gelada, daquelas que descem direto das nascentes da Serra do Curral em pleno julho. Ela olhou para a vovó, depois para mim, e sua boca se abriu e fechou várias vezes, como um peixe fora d'água, antes de ela conseguir articular qualquer som. A arrogância que a acompanhou por toda a vida tinha sido drenada, deixando apenas a carcaça de uma mulher que apostou tudo na aparência e perdeu para a realidade. Visita? Beatriz finalmente sussurrou, a voz carregada de uma mágoa que, pela primeira vez, não parecia encenada. Vovó, eu sou sua neta. Eu sou a Beatriz. A senhora lembra de quando eu era pequena e a senhora me fazia doces de leite na fazenda antiga? Vó Olívia, com a dignidade de quem já viveu quase um século e não tinha mais tempo para mentiras sociais, apenas ajeitou o chale sobre os ombros e deu um último gole no café. Eu lembro de uma menina que gostava de doces, mas não gostava de gente. Lembro de uma mulher que me olhou como se eu fosse um móvel quebrado antes de ir embora para aquele lugar cheio de asfalto. Clarice me deu raízes quando eu estava secando. Beatriz, você só veio buscar os frutos de uma árvore que você se recusou a regar. A enfermeira, percebendo a tensão elétrica no ar, tocou suavemente no braço da vovó e a conduziu de volta para o quarto para o repouso da tarde. Beatriz permaneceu sentada, as mãos enterradas no rosto, os anéis de ouro, agora sem brilho diante da solidez daquela casa, pareciam pesar toneladas. Eu me levantei e fui até a janela. Lá fora, o entardecer mineiro pintava o céu de um degradê de rosa e violeta que nenhuma galeria de arte em São Paulo conseguiria replicar. Os trabalhadores estavam descendo do cafezal, as vozes e risadas subindo a colina, o som da vida pulsando em um lugar que ela declarou morto. O que você quer de verdade, Beatriz? Perguntei, sem me virar. Veio aqui por dinheiro? Por abrigo? Ou só para ver se o resto que você me deixou tinha se transformado em pó? Ela soltou um soluço abafado que cortou o silêncio da sala. Eu perdi tudo, Clarice. O Ricardo me deixou quando as contas começaram a chegar e a boutique entrou em recuperação judicial. Meus amigos de Alphaville pararam de atender minhas ligações assim que as festas acabaram. Eu não tenho para onde ir. O banco deu o prazo de 5 dias para eu desocupar o apartamento. Eu juro que achei que, por ser sua irmã, você teria compaixão. Compaixão eu tenho, respondi, virando-me para encará-la. O que eu não tenho é amnésia. Eu me lembro de cada noite em que rezei para o dinheiro dos remédios da vovó não acabar. Lembro-me de chorar escondida no sótão enquanto o teto gotejava sobre mim, porque você levou até o fundo de reserva que o papai deixou. Você não me deu uma casa, Beatriz. Você me deu um naufrágio e esperou que eu me afogasse. Caminhei até ela e coloquei a mão sobre a mesa, sentindo a textura da madeira que eu mesma lixei e envernizei. Mas eu não sou como você. Eu não descarto as pessoas quando elas deixam de ser úteis. Se você realmente não tem para onde ir, você pode ficar. Mas não como a dona que você acha que é por direito de sangue. Beatriz levantou o rosto, uma faísca de esperança, ou talvez de interesse, brilhando em seus olhos marejados. Você vai me dar minha parte? Ela perguntou, a ganância sendo a última coisa a morrer nela. Eu soltei um riso curto, amargo. Não existe sua parte, Beatriz. Juridicamente, você assinou a renúncia em troca dos ativos financeiros. Esta fazenda, a marca Relíquia de Olívia e cada pé de café nesta montanha pertencem a mim, e por testamento que eu mesma redigi, à Fundação de Amparo a Idosos que estou criando em nome da vovó. Mas eu posso te oferecer um emprego. O choque no rosto dela foi quase cômico. A mulher que gastava milhares de reais em um jantar estava sendo oferecida um posto de trabalho na Casa Velha. Um emprego? De quê? Estamos precisando de alguém para a área de embalagem e expedição. É um trabalho manual, detalhista. Você vai aprender a sentir o cheiro do grão, a entender o peso da terra e a respeitar o tempo da colheita. Vai morar no chalé dos fundos, o antigo quarto de arreio que eu reformei. É simples, limpo e quente. Se você trabalhar duro, terá um salário digno e um teto. Se você se esforçar e mudar essa postura, quem sabe um dia possa me ajudar na administração. Mas, por enquanto,
Você é apenas uma funcionária em período de experiência. Beatriz olhou para as próprias mãos, as unhas feitas em um salão caro, agora tremendo. Ela olhou para a sala luxuosa, mas acolhedora, percebendo que o poder ali tinha mudado de mãos de forma definitiva. Ela não era mais a irmã bem-sucedida. Ela era a náufraga batendo à porta do barco que ela mesma tentou afundar. Eu aceito. Ela disse, a voz quase inaudível. As semanas seguintes foram um exercício de humildade assistida. Ver Beatriz, de calças jeans simples e botas de borracha, carregando caixas de café e selando embalagens sob o olhar severo do seu Adelar, era a vingança mais doce que eu poderia imaginar, porque não era baseada em dor, mas em justiça. No início, ela reclamava de tudo, do cheiro do café torrado, do som dos pássaros de manhã, do cansaço físico, mas, aos poucos, o silêncio das montanhas começou a trabalhar nela. A arrogância foi dando lugar a uma exaustão honesta e, eventualmente, a um respeito silencioso por tudo o que eu tinha construído. Uma noite, meses depois, estávamos as duas na varanda. Vó Olívia já dormia. O cheiro de dama da noite perfumava o ar fresco. Eu entreguei a Beatriz uma caneca de café. Ela a segurou com as duas mãos, apreciando o calor. Eu nunca imaginei que essa casa pudesse ser tão bonita, ela disse, olhando para as luzes da cidade de Nova Lima brilhando lá embaixo no vale. E eu nunca imaginei que o café que eu chamei de lixo teria esse gosto. É o gosto do que é verdadeiro, Beatriz, respondi. Demora para colher, mas não desaparece quando o banco fecha. Eu olhei para o horizonte, sentindo uma paz que não tinha preço. A vingança não foi ver a queda de Beatriz, mas sim a minha ascensão a um ponto onde a queda dela já não me afetava. Eu tinha salvado a história da minha família, tinha dado dignidade aos últimos anos da minha avó e tinha transformado o desprezo em prosperidade. A casa velha era agora um farol. Beatriz ainda tinha um longo caminho para se redimir, e eu não sabia se algum dia seríamos as irmãs que fomos na infância. Mas ali, sob o luar de Minas Gerais, eu sabia que a justiça da terra tinha sido feita. Eu não precisava de Alphaville. Eu tinha as montanhas, eu tinha o ouro negro e, finalmente, eu tinha o respeito que ninguém poderia me tirar. A vida é como um bom café. Pode ser amarga no início, mas se você souber cultivar, o final é sempre surpreendente. E eu, Clarice, finalmente estava saboreando a minha melhor colheita.